As luzes fluorescentes de Sterling e associados piscaram levemente, enquanto Emma Patterson salvava as revisões finais para a apresentação da campanha. Ela olhou para o relógio na tela de seu computador dentro. 7h30 em uma noite de sexta-feira. Ela ainda estava aqui enquanto todos os outros já tinham ido para o bar de cobre para o happy hour. Seus dedos doíam de digitar. Seus olhos ardiam de encarar a tela pelas últimas 10 horas. Ela pegou sua bolsa e jaqueta, determinada a salvar o que restava de sua noite de sexta-feira. O escritório da firma de publicidade sentiu-se estranhamente silencioso enquanto ela caminhava pelo labirinto de cubículos em direção ao elevador. Enquanto ela passava pelos escritórios executivos, ela notou a luz ainda acesa na suíte de canto de James Wellington. Seu coração fez aquele bater irritante que sempre fazia quando ela pensava em seu chefe, James. Wellington era tudo o que Emma achava perigosamente atraente. Aos 34, ele já fez um nome para si mesmo no mundo da publicidade com suas campanhas inovadoras e gênio criativo. Ele era alto, com cabelo escuro que ele frequentemente passava os dedos quando estava pensando e olhos cor de avelã que pareciam ver através das pessoas. Mas não eram apenas seus olhares que atraíam Emma a ele. Era sua paixão por seu trabalho, o modo como ele tratava todos com respeito, independentemente de sua posição. Nesses raros momentos, quando seu comportamento profissional rachava e ela vislumbrava o homem real por baixo, Emma balançou a cabeça enquanto entrava no elevador. Ela precisava parar esta ridícula paixão. James era seu chefe, completamente fora de sua liga, e provavelmente namorava supermodelos ou socialites. Ela era apenas uma coordenadora de marketing de um histórico modesto, compartilhando um apartamento de 2 quartos com sua melhor amiga, Olivia, para pagar o aluguel na cidade. O bar de cobre estava lotado quando Emma chegou. A multidão usual de sexta à noite de jovens profissionais relaxando após uma longa semana. Ela avistou Olivia imediatamente em sua mesa regular no canto. 2 copos de vinho tinto já esperando. "Eu mei!" Olivia exclamou, seus olhos escuros brilhando com excitação. "Eu pensei que você ia me deixar completamente. Desculpe, eu tive que terminar aquela apresentação para a conta Morrison." Emma deslizou para o estande e imediatamente deu um longo gole de vinho. O calor se espalhou por seu peito, relaxando músculos que ela nem sabia que estavam tensos. "Você trabalha demais", Olivia disse, enchendo o copo de Emma antes mesmo que ela pedisse. "Você precisa viver um pouco, se divertir." O vinho era suave e potente e Emma se viu bebendo mais rápido do que o usual. O estresse da semana derreteu enquanto ela e Olivia conversavam sobre fofocas do trabalho, planos de fim de semana e um encontro desastroso que Olivia tinha ido no início daquela semana. "Pelo menos você está se colocando lá fora", Emma disse, já sentindo-se agradavelmente embaçada pelo álcool. "Minha vida amorosa é não existente." "Isso é porque você está presa em seu chefe", Olivia provocou, sinalizando ao garçom por outra garrafa. "Eu não estou presa em James", Emma protestou fracamente. "Mas nem ela sou convincente. Você tem este olhar sonhador toda vez que você o menciona." "Apenas admita." Emma esvaziou seu terceiro copo de vinho e sentiu a última de suas inibições se dissolver. "Ok, tudo bem. Talvez eu tenha uma pequena queda por ele." "Pequena?" Olivia riu. "Garota, você está completamente perdida por este homem. Diga-me a verdade. O que é sobre James Wellington que te deixa tão retorcida?" Talvez fosse o vinho, ou talvez fosse a necessidade de finalmente expressar o que ela estava mantendo trancado dentro por meses. Mas Emma se inclinou para a frente e as palavras começaram a jorrar. "É tudo ao vivo. O modo como ele escuta quando as pessoas falam realmente escuta. Como ele lembra pequenos detalhes como eu tomo meu café, ou que eu mencionei o aniversário da minha mãe no mês passado. Ele é brilhante, mas nunca faz ninguém se sentir estúpido. Em Deus, aqueles olhos. Às vezes ele olha para mim durante reuniões e eu completamente perco meu fio de pensamento. Parece sério,
Olivia disse, sua expressão mudando de provocadora para preocupação genuína. Você pensou em dizer a ele? Você está louca? Ele é James Wellington. Ele poderia ter qualquer um. Por que ele olharia 2 vezes para alguém como eu? Emma deu outro grande gole de vinho. Além disso, eu tive este sonho sobre ele semana passada. Um sonho. Conte-me tudo. Emma sabia que ela deveria parar de falar, que ela estava cruzando uma linha, mas o álcool tinha soltado sua língua completamente. Foi tão vívido ao vivo. Nós estávamos trabalhando até tarde, apenas nós dois no escritório. Ele veio para olhar algo em meu computador, parado tão perto que eu podia cheirar sua colônia. Então ele se virou para mim e apenas me beijou. E Olivia incitou completamente absorta. Foi perfeito. O modo como ele me tocou, tão gentil, mas também apaixonado. Suas mãos em meu cabelo, seus lábios em meu pescoço. Nós acabamos em seu escritório, e ele foi tão cuidadoso comigo, perguntando se eu estava bem, certificando-se de que eu queria isso. As bochechas de Emma ardiam, mas ela não conseguia parar. Agora, a coisa é, eu ainda sou virgem, e no sonho, ele foi meu primeiro. Pareceu tão real, como se eu pudesse realmente sentir tudo. O modo como ele olhou para mim, como se eu fosse preciosa para ele. Quando eu acordei, eu estava realmente desapontada que não era real. Olivia estendeu a mão pela mesa e apertou a mão dela. Emma, isso é lindo e não há nada de errado em querer isso. Mas é apenas uma fantasia, Emma disse, sua voz quebrando levemente. Homens como James não se apaixonam por mulheres como eu. Ele provavelmente namora atrizes ou CEOs ou mulheres que têm suas vidas juntas. Eu mal estou mantendo minha cabeça acima da água com empréstimos estudantis e aluguel. O que alguém como ele veria em alguém como eu? Pare de se vender por pouco. Você é inteligente, talentosa, bonita e gentil. Qualquer homem seria sortudo por ter você. Você tem que dizer isso. Você é minha melhor amiga. Emma riu, mas saiu triste e levemente amargo. Mas não importa de qualquer forma. Mesmo que por algum milagre ele estivesse interessado, eu não conseguiria fazer isso. A dinâmica de poder está toda errada. Ele é meu chefe. Seria complicado e provavelmente terminaria mal. Eu perderia meu emprego, minha reputação, tudo pelo que trabalhei. Mas se as coisas fossem diferentes, se ele não fosse seu chefe. Emma tomou outra bebida, sua visão começando a embaçar levemente nas bordas. Se as coisas fossem diferentes, se eu pudesse escolher exatamente como eu queria que minha primeira vez fosse, com quem seria, seria com ele. Exatamente como em meu sonho. Alguém que me faça sentir segura e desejada ao mesmo tempo. Alguém que cuidaria de mim. Faria isso especial. Ela pressionou as mãos em suas bochechas quentes. Deus, eu pareço patética. Você não parece patética. Você parece alguém que sabe o que ela quer. Eles continuaram bebendo e conversando, a conversa eventualmente derivando para outros tópicos. Mas a confissão de Emma pairava no ar. Ela não tinha ideia de que sua fantasia estava prestes a se tornar muito mais complicada do que ela jamais imaginou. O que Emma não sabia era que James Wellington, de fato, tinha retornado ao escritório para recuperar os documentos que ele tinha esquecido. Em sua saída, ele tinha decidido parar no bar de cobre para rapidamente cumprimentar sua equipe antes de ir para casa. Enquanto ele se aproximava do corredor traseiro que levava aos banheiros, ele ouviu uma voz familiar e parou. Era Emma. Ele não tinha a intenção de espionar. Ele estava prestes a anunciar sua presença quando ele ouviu seu próprio nome. A curiosidade o enraizou no local. E então Emma começou a falar sobre o sonho sobre ele, sobre querer que ele fosse seu primeiro. James sentiu como se ele tivesse sido atingido por um raio. Emma Patterson, a jovem brilhante que corava toda vez que ele elogiava seu trabalho, que mordia seu lábio inferior quando ela estava se concentrando, que tinha o sorriso mais genuíno que ele já tinha visto, o queria.
Não apenas o queria, mas tinha estado fantasiando sobre ele por meses. James tinha estado lutando contra sua crescente atração por Emma. Era inapropriado. Ela trabalhava para ele. Ele era 7 anos mais velho. Ele tinha dito a si mesmo que ela provavelmente o via como apenas seu chefe, nada mais. Ele tinha namorado muitas mulheres desde seu noivado rompido 3 anos atrás, mas nenhuma delas o tinha feito sentir o modo como Emma fazia. Nenhuma delas o tinha feito querer ser melhor, trabalhar mais duro, vir para o escritório cedo apenas pela chance de ver o sorriso dela. Agora, parado nas sombras do corredor, escutando-a confessar seus desejos mais profundos, algo dentro de James mudou. Ela o queria. Ela sonhava com ele. E o modo como ela descreveu isso com tanta vulnerabilidade e honestidade fez seu peito apertar com emoção. Ele silenciosamente escorregou para fora do bar sem ser visto. Mas sua mente estava correndo. Tudo tinha mudado naquele momento. Ele não podia ignorar isso. Ele não podia fingir que não tinha ouvido. Mas ele também não podia apressar-se e complicar a vida dela. Emma merecia melhor do que isso. Enquanto ele dirigia para casa naquela noite, James tomou uma decisão. Ele ia perseguir Emma Patterson, mas ele ia fazer isso direito. Ele ia mostrar a ela que ela não era apenas uma fantasia para ele, que o que ele sentia era real e duradouro. Ele ia provar que ele era digno do presente que ela estaria dando a ele. Limpa a garganta. Segunda-feira de manhã ia ser muito interessante de fato. O fim de semana passou em um borrão para Emma, pontuado por uma terrível ressaca no sábado e crescente mortificação enquanto memórias fragmentadas da noite de sexta-feira retornavam. Ela lembrou de falar sobre James. Ela lembrou de dizer muito demais. Mas o bar de cobre tinha estado lotado e barulhento. Certamente ninguém mais tinha ouvido. Ela se agarrou a essa esperança desesperadamente. Segunda-feira de manhã chegou muito rapidamente. Emma vestiu-se cuidadosamente em um vestido azul marinho, que era profissional ainda lisonjeiro, aplicou maquiagem mínima e deu a si mesma uma dura conversa no espelho. Ela seria profissional, focada e absolutamente não pensaria sobre seus sonhos inapropriados ou sua confissão bêbada ainda mais inapropriada. O escritório zumbia com sua usual energia de segunda-feira de manhã. Emma se acomodou em sua mesa, ligou seu computador e tentou perder-se no trabalho. Ela estava revisando relatórios de análises quando seu telefone tocou. A linha interna. Seu estômago caiu quando ela viu a extensão. James Wellington. Emma, aqui é James. Você poderia vir ao meu escritório, por favor? Eu preciso discutir a campanha Morrison com você. Sua voz soou normal, profissional, exatamente como sempre fazia. Emma relaxou levemente. Claro, Sr. Wellington, eu estarei bem ali. Ela pegou seu tablet e os arquivos da campanha, alisou seu vestido e caminhou para o andar executivo. O escritório de James tinha janelas do chão ao teto com vista para a cidade, mobília moderna e prateleiras forradas com prêmios de publicidade. Ele estava parado perto da janela quando ela entrou, mãos em seus bolsos, olhando para o horizonte. Você queria me ver, Emma disse, orgulhosa que sua voz saiu firme. James se virou e a intensidade em seus olhos cor de avelã fez sua respiração prender. Feche a porta, Emma. Ela o fez, seu coração subitamente batendo forte. Há algo errado com a campanha? A campanha está bem. Na verdade, seu trabalho nela tem sido excepcional. Ele se moveu para mais perto e Emma se viu recuando levemente até ela bater na porta. Eu quero falar sobre outra coisa, que disse lentamente, confusa pela mudança em seu comportamento. Eu estava no bar de cobre sexta à noite. James disse silenciosamente, observando o rosto dela cuidadosamente. Eu voltei para pegar alguns documentos e decidi parar. O sangue de Emma virou gelo. Não, por favor. Não. Eu ouvi sua conversa com Olivia. Sua voz era gentil, mas as palavras a atingiram como um golpe físico. Eu ouvi tudo, Emma. O quarto girou. Emma não conseguia respirar.
Ela queria que o chão se abrisse e a engolisse inteira. Oh, Deus! Ela sussurrou, cobrindo seu rosto com suas mãos. Eu sinto muito. Eu estava bêbada. Eu não queria dizer nada disso. Eu vou renunciar. Eu vou transferir para outro departamento. Apenas, por favor, esqueça que eu disse qualquer coisa, Emma. Olhe para mim. Quando ela não se moveu, ele gentilmente puxou as mãos dela de seu rosto. Eu não quero que você renuncie. Eu não quero que você transfira e eu definitivamente não quero esquecer o que você disse. Ela finalmente olhou para ele, confusa e aterrorizada e esperançosa. Tudo de uma vez. O quê? Eu preciso que você entenda algo. As mãos de James ainda estavam segurando as dela, quentes e firmes. Por meses eu tenho dito a mim mesmo que meus sentimentos por você eram inapropriados. Que você estava fora dos limites porque você trabalha para mim. Que você provavelmente me via como apenas seu chefe, nada mais. Eu me convenci de que a atração era unilateral. Tração, Emma repetiu fracamente. Um pequeno sorriso brincou nos cantos de sua boca. Você realmente não tem ideia, não é, Emma? Eu noto tudo sobre você. O modo como você bate sua caneta 3 vezes antes de escrever. Como você fecha seus olhos quando você prova café realmente bom. A pequena dança da vitória que você faz quando você resolve um problema. Eu venho para o trabalho cedo apenas para ver você antes que o escritório fique ocupado. Eu encontro desculpas para parar em sua mesa. Eu tenho estado completamente cativado por você e eu tenho estado lutando contra isso porque eu não queria fazer você desconfortável ou abusar de minha posição. Emma sentiu lágrimas picando seus olhos. Você tem sentimentos por mim mais do que sentimentos. Emma, ouvir você dizer aquelas coisas na sexta-feira à noite mudou tudo. Saber que você me quer, que você confia em mim o suficiente para fantasiar sobre eu ser seu primeiro. Foi a coisa mais poderosa que alguém já disse sobre mim. E eu quero que você saiba que eu levo isso a sério. Eu levo você a sério, mas eu sou apenas uma coordenadora. Você é um diretor criativo. Nós estamos em mundos completamente diferentes no mesmo mundo. Ele corrigiu gentilmente. Nós apenas temos diferentes títulos de trabalho. Isso não muda como eu me sinto sobre você ou como você se sente sobre mim. A mente de Emma estava cambaleando. Eu não entendo. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que eu quero levar você para jantar. Eu quero conhecer você fora deste escritório. Eu quero ver se esta conexão entre nós é tão real quanto eu penso que é. Ele pausou, sua expressão tornando-se mais séria. Mas apenas se você quiser isso também. E apenas se pudermos fazer isso direito. Eu não terei pessoas pensando que você avançou por minha causa. Sua carreira é sua, e eu vou me certificar de que todos saibam disso. É louco, Emma sussurrou. Mas ela estava sorrindo agora, a esperança florescendo em seu peito. Talvez, mas às vezes as melhores coisas são um pouco loucas. James apertou as mãos dela. O que você diz, Emma? Você vai jantar comigo? Sem pressão, sem expectativas. Apenas 2 pessoas se conhecendo. Emma olhou em seus olhos e viu nada além de sinceridade e calor. Isso estava realmente acontecendo. James Wellington, o homem com quem ela estava sonhando por meses, queria levá-la para sair. A queria? Sim, ela disse suavemente. Eu gostaria muito disso. O sorriso que se espalhou pelo rosto de James era radiante. Sexta à noite, eu conheço um lugar tranquilo onde não encontraremos ninguém do escritório. Sexta parece perfeito. Enquanto Emma saía de seu escritório, ela sentiu como se estivesse flutuando. Sua confissão embaraçosa tinha de alguma forma levado a este momento miraculoso. Mas enquanto o elevador descia de volta para seu andar, a realidade começou a se infiltrar. Este era seu chefe. Haveria complicações, desafios, desastre potencial. Ela poderia realmente arriscar tudo por uma chance, em algo que talvez nem desse certo. Mas então ela lembrou do modo como James tinha olhado para ela. A gentileza em sua voz, a promessa em seus olhos.
Talvez alguns riscos valessem a pena ser tomados. Talvez alguns sonhos fossem feitos para se tornarem realidade. A semana que antecedeu a sexta-feira pareceu a mais longa da vida de Emma. Ela passou pelas moções no trabalho, mantendo profissionalismo durante reuniões e interações com James. Mas debaixo da superfície, a antecipação fervilhava constantemente. Cada e-mail dele fazia seu pulso acelerar. Cada roçar acidental de mãos ao passar documentos enviou eletricidade através de sua pele. Olivia, claro, estava fora de si de excitação quando Emma finalmente contou a ela o que tinha acontecido. Eu não posso acreditar que ele realmente te ouviu e então te convidou para sair. Isso é como algo de um filme. Olivia guinchou enquanto eles passavam pelo armário de Emma quinta à noite, tentando encontrar a roupa perfeita. Ainda não parece real, Emma admitiu. Segurando um vestido preto antes de rejeitá-lo é muito formal. E se isso for tudo um erro? E se jantarmos e percebermos que não temos nada em comum fora do trabalho? Ou e se você tiver um tempo incrível e isso se transformar em algo maravilhoso? Olivia rebateu, puxando um vestido bordô escuro que Emma tinha esquecido que possuía. Este é elegante, mas não está tentando demais. Sexta finalmente chegou, e Emma saiu do trabalho às 5 em ponto, correndo para casa para se arrumar. Ela tomou banho, arrumou seu cabelo loiro mel em ondas soltas, aplicou maquiagem com uma mão cuidadosa e deslizou para o vestido bordô. Quando ela olhou para si mesma no espelho, ela mal reconheceu a mulher confiante olhando de volta. James a pegou às 7, e a respiração de Emma prendeu quando ela abriu a porta. Ele vestia jeans escuros e um suéter cinza carvão que fazia seus olhos cor de avelã parecerem quase verdes. Ele parecia mais jovem, mais relaxado do que em seu traje de negócios usual. Você parece deslumbrante, Xi. Ele disse, seu olhar apreciativo, mas respeitoso. Obrigada. Você parece realmente bem também. O restaurante que ele tinha escolhido era íntimo e escondido em uma rua tranquila, o tipo de lugar que os moradores locais conheciam, mas os turistas nunca encontravam. Eles estavam sentados em uma mesa de canto, com luz suave de velas e flores frescas. A conversa fluiu surpreendentemente facilmente. Eles falaram sobre suas infâncias, suas famílias, seus sonhos. Emma aprendeu que James tinha perdido seu pai quando ele tinha 25 e teve que ajudar sua mãe a navegar as consequências financeiras. Ele tinha trabalhado 2 empregos enquanto terminava seu diploma, construindo sua carreira do zero, apesar de as pessoas assumirem que seu sucesso veio do privilégio. As pessoas veem o título no escritório e elas fazem suposições, James disse, girando sua taça de vinho. Eles não veem os anos de dias de 18 horas, os sacrifícios, as falhas ao longo do caminho. Eu nunca assumi isso, Emma disse suavemente. Eu sempre admirei o quão duro você trabalha, como você trata todos com dignidade. Isso não é algo que vem do privilégio. Isso vem do caráter. Algo mudou na expressão de James. Uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Isso significa mais para mim do que você sabe. Enquanto o jantar progredia, a conversa tornou-se mais pessoal. James perguntou sobre a família dela, e Emma se viu abrindo sobre crescer com uma mãe solteira que trabalhava 3 empregos para prover para ela e seu irmão mais novo. Mamãe sacrificou tudo por nós, Emma disse, a emoção apertando sua garganta. Ela nunca reclamou, nunca nos fez sentir como se fôssemos um fardo. Quando eu consegui a bolsa para a faculdade, ela chorou por 1 hora. É por isso que este emprego significa tanto para mim. É minha chance de construir algo para fazer seus sacrifícios valerem a pena. James estendeu a mão pela mesa e pegou a mão dela. Sua mãe criou uma mulher incrível. Você deveria estar orgulhosa de onde você vem. Às vezes eu me sinto como uma impostora aqui. Sabe, todo mundo foi para escolas prestigiosas, tem conexões, vende dinheiro. Eu sou apenas uma garota de uma cidade pequena tentando descobrir tudo. Emma, você ganhou seu lugar na Sterling e Associados. Seu trabalho fala por si mesmo.
A proposta de campanha Morrison que você elaborou foi a melhor que eu vi em anos. Você tem instinto e criatividade que não podem ser ensinados. Ele apertou a mão dela gentilmente. Nunca deixe ninguém fazer você se sentir menos que, incluindo você mesma. A intensidade em sua voz fez os olhos de Emma encherem-se. Obrigada por dizer isso. Eu não estou apenas dizendo isso. Eu quero dizer cada palavra. Depois do jantar, James sugeriu uma caminhada pelo parque próximo. O ar de outono estava fresco, e quando Emma estremeceu levemente, Ames imediatamente tirou sua jaqueta e a colocou sobre seus ombros. O gesto foi tão naturalmente protetor que fez seu coração doer. Eles caminharam em silêncio confortável por um tempo, antes que James falasse novamente. Eu preciso ser honesto com você sobre algo. O estômago de Emma se contraiu. Ok, 3 anos atrás, eu estava noivo. O nome dela era Catherine Ashford. Ela vinha de dinheiro antigo. Movia-se nos círculos certos. Parecia perfeita no papel. Nós estávamos juntos por 2 anos e eu pensei que a amava. Eu pensei que estávamos construindo um futuro juntos. Ele pausou, sua mandíbula apertando. Ela nem negou. Ela disse que eu estava emocionalmente indisponível, que tudo o que eu me importava era trabalho, que a única coisa interessante sobre mim era minha conta bancária e conexões. James, eu sinto muito. Isso é horrível. A pior parte foi perceber que ela estava parcialmente certa. Eu tinha estado emocionalmente indisponível. Eu tinha me enterrado no trabalho para evitar intimidade real. A traição doeu, mas o maior despertar foi reconhecer meu próprio papel na falha. Ele parou de andar e se virou para encará-la. É por isso que estes últimos meses com você têm sido tão diferentes. Você me faz querer estar presente, me abrir, correr riscos. Você me assusta, Emma, porque você me faz sentir coisas que eu jurei que não sentiria novamente. Emma sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas. Você me assusta também. Toda essa coisa me assusta. Você é meu chefe, James. A dinâmica de poder, o potencial para desastre, o que as pessoas vão pensar. É aterrorizante. Eu sei. Se você quiser ir embora agora, eu vou entender. Nós podemos voltar a ser apenas colegas, e eu nunca mais mencionarei isso. Ele acariciou o rosto dela gentilmente, enxugando suas lágrimas com seus polegares. Mas eu realmente espero que você não queira ir embora. Acho que poderíamos ter algo real aqui, algo pelo qual vale a pena lutar. Emma olhou em seus olhos e viu sua própria esperança e medo refletidos de volta para ela. Eu não quero ir embora, mas eu preciso de tempo, James. Eu preciso saber que isso é real, que não é apenas excitação ou atração proibida. Eu preciso me proteger. Eu entendo e eu prometo a você que não estou com pressa. Nós iremos no ritmo que parecer certo para você. Ele continuou andando, mãos entrelaçadas agora, e conversou por horas. Quando James finalmente a deixou em seu apartamento, ele a acompanhou até a porta, mas não fez nenhum movimento para beijá-la, além de um gentil toque dos lábios em sua testa. Obrigado por esta noite, ele disse suavemente, por dar uma chance a isso. Obrigado por ser paciente comigo. As semanas seguintes estabeleceram um padrão. James levou Emma em encontros reais, onde eles exploraram a cidade, experimentaram novos restaurantes, foram a galerias de arte e concertos. No trabalho, eles mantiveram estrito profissionalismo, mas Emma podia sentir os olhos dele nela durante as reuniões, podia sentir a conexão não dita zumbindo entre eles. Um mês após o início do relacionamento, Sterling e Associados conquistou um cliente importante que exigia uma apresentação em Chicago. James solicitou que Emma o acompanhasse, citando sua expertise na conta. A viagem foi aprovada sem questionamento. Seu trabalho realmente justificava sua presença. Eles voaram em uma manhã de quarta-feira, e a apresentação ao cliente naquela tarde foi impecável. As contribuições de Emma impressionaram a todos na sala, e quando eles saíram da reunião, James estava radiante de orgulho.
Você foi fenomenal lá dentro, ele disse enquanto eles voltavam para o hotel deles. O modo como você lidou com as objeções deles, como você pivotou a estratégia no local, isso foi magistral. Eu aprendi com o melhor, Emma disse, corando de prazer com seu elogio. Eles tinham quartos separados, é claro, mantendo a propriedade. Mas naquela noite, James bateu em sua porta e perguntou se ela queria jantar com ele. Eles encontraram um aconchegante restaurante italiano perto do hotel e, sobre massa e vinho, a conversa tornou-se mais séria. Emma, eu preciso te dizer algo, James começou, sua expressão intensa. Estas últimas 6 semanas com você têm sido as mais felizes de minha vida. Não por causa de grandes gestos ou encontros caros, mas por causa dos pequenos momentos. O modo como você ri das minhas piadas terríveis. Como você fica animada com novas ideias, as mensagens que você me envia no meio do dia apenas para verificar. Eu estou me apaixonando por você. E é tanto emocionante quanto aterrorizante. Emma pousou seu garfo, seu coração batendo forte. Eu estou me apaixonando por você também, James. Eu ainda estou com medo. O que acontece quando a novidade passa? O que acontece se isso não der certo e nós arriscamos tudo? O que acontece se der certo e nós passarmos o resto de nossas vidas lamentando que não aproveitamos a chance? Ele rebateu gentilmente. Eu não posso prometer que tudo será perfeito ou que não enfrentaremos desafios. Mas eu posso prometer que eu sempre serei honesto com você, que eu sempre respeitarei você e que eu lutarei por nós todos os dias. Emma sentiu algo se abrir dentro de seu peito, a última parede de resistência desmoronando. Eu quero acreditar nisso. Eu quero confiar nisso. Então confie. Confie em mim. Confie em si mesma. James estendeu a mão pela mesa e pegou ambas as mãos dela. Eu sei que você ainda está preocupada com as pessoas pensando que você está avançando por minha causa. Então, deixe-me dizer o que eu vou fazer na próxima semana. Eu estou recomendando você para uma promoção a estrategista de marketing sênior. É uma posição que você mais do que ganhou e vem com um aumento significativo em sua própria equipe. Eu também vou recomendar que você se reporte diretamente a Michael Chen em vez de mim. Os olhos de Emma se arregalaram. Você está se removendo de minha cadeia de comando direta. Sim, dessa forma. Não pode haver questão sobre seu avanço profissional sendo ligado ao nosso relacionamento pessoal. Sua carreira é sua, Emma. Eu nunca deixarei ninguém diminuir suas realizações. O gesto foi tão atencioso, tão protetor de sua reputação e autonomia que Emma sentiu lágrimas brotarem novamente. Essa é a coisa mais romântica que alguém já fez por mim. James sorriu. Eu quis dizer o que eu disse. Eu quero fazer isso direito. Aquela noite. Enquanto Emma deitava em sua cama de hotel, ela percebeu que ela tinha tomado uma decisão. Ela estava farta de ter medo. Ela estava farta de se conter. James tinha provado várias e várias vezes que ele era sério sobre ela, que ele a valorizava, que ele a via como uma parceira igual, apesar de suas diferenças profissionais. Ela queria dar o salto. Na manhã seguinte, antes de seu voo de volta, Emma bateu na porta do quarto de hotel de James, quando ele abriu claramente apenas saindo do chuveiro com o cabelo úmido e vestindo jeans e uma camiseta. Ela não deu a si mesma tempo para pensar demais. Eu te amo, ela disse simplesmente. Eu estou farta de ter medo. Eu estou farta de me conter. Eu te amo, James Wellington, e eu quero estar com você, realmente estar com você. O sorriso que irrompeu em seu rosto era radiante. Ele a puxou para o quarto, chutou a porta para fechar e a beijou pela primeira vez sem hesitação, sem contenção. Era tudo o que Emma tinha imaginado e mais. Paixão e ternura e promessa, tudo embrulhado em um momento perfeito quando eles finalmente se separaram. Ambos respirando forte, James pressionou sua testa na dela. Eu te amo também, Deus, Emma. Eu te amo tanto. Eles passaram o resto da manhã em seu quarto conversando e beijando e planejando seu futuro.
James queria tornar o relacionamento deles público em breve, mas Emma o convenceu a esperar mais algumas semanas, até depois que sua promoção fosse anunciada e finalizada. Eu quero que não haja dúvida de que eu a ganhei por mérito próprio, ela explicou. Não haverá. Todo mundo que importa sabe o quão talentosa você é. Ele concordou em esperar, respeitando os desejos dela. O voo para casa pareceu diferente. Eles sentaram juntos na classe executiva e, embora eles mantivessem distância apropriada, havia uma nova facilidade entre eles. Uma certeza estabelecida que não tinha estado lá antes. De volta ao escritório, a promoção aconteceu exatamente como James tinha prometido. O novo papel de Emma foi anunciado na reunião de segunda-feira de manhã, e os parabéns de seus colegas pareceram genuínos. Ela tinha ganhado isso. Seu trabalho, sua dedicação, seu talento a tinham trazido aqui. Com as complicações profissionais resolvidas, James tornou-se mais ousado em persegui-la. Ele enviou flores para seu apartamento. Ele mandou mensagens doces para ela durante o dia, a levou em viagens de fim de semana para o campo. Ele conheceu Olivia oficialmente e a encantou completamente. Ele apresentou Emma à sua mãe, Patricia, que a acolheu calorosamente, e mais tarde disse a James que Emma era exatamente o tipo de mulher que ela sempre esperara que ele encontrasse. 2 meses após o início de seu relacionamento oficial, Emma finalmente se sentiu pronta para dar o passo final. Ela disse a James em uma noite de sábado, enquanto eles se aninhavam em seu sofá assistindo a um filme. Eu quero que você seja meu primeiro, ela disse silenciosamente. Não esta noite, mas em breve. Eu estou pronta. James se afastou para olhar para ela, sua expressão séria. Você tem certeza? Não há pressa, Emma. Nós temos todo o tempo do mundo. Eu tenho certeza, eu te amo. Eu confio em você e eu quero que isso seja com você. Ele a beijou suavemente e nós faremos isso perfeito. Eu prometo. James planejou tudo cuidadosamente. 2 semanas depois, ele disse a Emma para fazer uma mala para o fim de semana. Ele não diria a ela para onde eles estavam indo, apenas que ela deveria trazer roupas confortáveis e algo bonito para o jantar. Ele a pegou sábado de manhã e eles dirigiram 2 horas para o norte para uma charmosa pousada aninhada nas montanhas. A propriedade era isolada, romântica, com vistas deslumbrantes e completa privacidade. É lindo! Emma respirou enquanto eles faziam o check-in. A suíte deles tinha uma lareira, cama king size com lençóis luxuosos e uma varanda com vista para o vale. James tinha arranjado pétalas de rosa e champanhe, mas de alguma forma não parecia clichê. Pareceu perfeito. Eles passaram o dia caminhando pela folhagem de outono, de mãos dadas e falando sobre tudo e nada. James era atencioso sem ser dominador, carinhoso sem pressioná-la. Quando eles retornaram à suíte para se arrumar para o jantar, Emma sentiu-se completamente à vontade. O jantar no restaurante da pousada foi íntimo e delicioso. Eles sentaram perto de uma janela enquanto o sol se punha, pintando o céu em tons de laranja e rosa. James estendeu a mão pela mesa e pegou a mão dela. Eu quero que você saiba algo, ele disse. Seriamente, o que quer que aconteça esta noite ou não aconteça, eu te amo. Isso não vai mudar. Não há pressão, nenhuma expectativa. Nós nos movemos no seu ritmo sempre. Emma apertou a mão dele. É por isso que eu estou pronta. Depois do jantar, eles caminharam de volta para sua suíte sob um dossel de estrelas. Dentro, James tinha acendido a lareira e música suave tocava de um alto-falante. O quarto brilhava com calor e possibilidade. Emma se virou para encará-lo, seu coração acelerado, mas sua mente calma. Eu te amo, ela disse, e eu quero isso. Eu quero você. James acariciou o rosto dela ternamente. Eu te amo também, e eu prometo que vou cuidar de você. O que se seguiu foi tudo o que Emma tinha sonhado e mais. James era paciente e gentil, constantemente verificando com ela
certificando-se de que ela estava confortável. Quando havia dor, ele pausou, beijou-a, sussurrou garantias. Quando o desconforto deu lugar ao prazer, ele a guiou através dele com reverência e paixão. Depois, eles deitaram emaranhados juntos na luz do fogo, e Emma nunca tinha se sentido mais completa, mais amada, mais certa de qualquer coisa em sua vida. Obrigada, ela sussurrou contra seu peito, por esperar, por fazer isso perfeito, por me amar. Obrigado por confiar em mim com este presente, ele respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Eu passarei o resto de minha vida provando que eu era digno disso. Eles passaram o fim de semana inteiro na pousada fazendo amor, conversando, sonhando com o futuro. Quando eles retornaram à cidade domingo à noite, algo fundamental tinha mudado. Eles não estavam mais apenas namorando. Eles estavam construindo uma vida juntos. Mas nem todo mundo estava feliz com o relacionamento deles. 2 semanas depois de sua escapada na montanha, a ex-noiva de James, Catherine, apareceu na Sterling e Associados sem aviso prévio. Emma estava trabalhando em sua mesa quando a assistente de James correu, parecendo perturbada. Emma, há uma situação. Você deveria provavelmente ir ao escritório de James. Confusa, Emma apressou-se para o andar executivo. Através das paredes de vidro do escritório de James, ela podia vê-lo em pé rígido, encarando uma mulher loira deslumbrante em um caro terno de grife. Mesmo de fora, Emma podia ver a tensão. Ela bateu e entrou. Tanto James quanto a mulher se viraram para olhar para ela. Emma, esta é Catherine Ashford, James disse apertado. Catherine, esta é Emma Patterson, minha namorada. Os frios olhos azuis de Catherine varreram Emma desdenhosamente. Então você é o novo projeto. Que pitoresco. Catherine, você precisa sair, James disse firmemente. Nós não temos nada a discutir. Oh, mas temos. Eu tenho ouvido rumores sobre você e sua pequena coordenadora aqui. As pessoas estão falando, James, dizendo que você está tendo uma crise de meia-idade, se rebaixando com uma funcionária. Não é uma boa aparência. Emma sentiu raiva passar por ela. Eu não sou um projeto ou a crise de meia-idade de ninguém. E eu não sou mais uma coordenadora. Eu sou uma estrategista de marketing sênior. Que conveniente, Catherine disse com um falso sorriso. Eu tenho certeza que aquela promoção não teve nada a ver com dormir com o chefe. Isso é o suficiente. A voz de James era afiada como um chicote. Emma ganhou sua promoção antes de nós sequer começarmos a namorar. E mesmo se ela não tivesse, seu talento fala por si mesmo. Você precisa sair agora, Catherine, antes que eu mande a segurança te escoltar para fora. Eu estou apenas tentando ajudar você, James. Esta garota vai arruinar sua reputação. Ela está usando você para avanço, e todo mundo pode ver isso exceto você. Emma sentiu lágrimas de raiva e humilhação queimando atrás de seus olhos, mas ela recusou deixá-las cair na frente desta mulher. Você não sabe nada sobre mim ou nosso relacionamento, e você claramente não conhece James muito bem se você pensa que ele poderia ser usado ou manipulado. Catherine riu friamente. Querida, eu estive com ele por 2 anos. Eu sei exatamente como isso se desenrola. Ele vai ficar entediado, você vai ficar pegajosa e vai acabar de forma bagunçada. Salve a si mesma a dor de coração e vá embora agora. A única que vai embora é você, James disse, sua voz gelo. Eu te amei uma vez, Catherine. Ou pelo menos eu pensei que amava. Mas eu percebo agora que eu nunca realmente soube o que era amor até eu conhecer Emma. Ela me vê por quem eu realmente sou, não pelo que eu posso fazer por ela. Ela me desafia, me apoia, me faz querer ser melhor. Isso é algo que você nunca fez e nunca poderia fazer. A perfeita compostura de Catherine rachou levemente. Você vai se arrepender disso. Você está jogando fora tudo por uma garota que nem está em sua liga. Ela não está em minha liga. James concordou.
Ela está muito acima dela. Agora saia. Catherine saiu em uma fúria de perfume caro e orgulho ferido. No momento em que a porta se fechou atrás dela, James puxou Emma para seus braços. Eu sinto muito que você teve que lidar com isso, ele disse em seu cabelo. Você está bem? Emma se afastou para olhar para ele. Eu estou bem, mas James, ela está certa sobre uma coisa. As pessoas vão falar. Eles vão assumir coisas sobre mim, sobre nós. Deixe-os falar. Qualquer um que importa sabe a verdade, e qualquer um que não sabe, a verdade não importa. Ele beijou sua testa. Eu quis dizer o que eu disse a ela. Você é a melhor coisa que já me aconteceu, e eu não vou esconder isso ou pedir desculpas por isso. Eu te amo, Emma disse, os últimos vestígios de dúvida finalmente evaporando. E eu não me importo com o que ninguém diga. Isso é real e vale a pena lutar por isso. Naquela noite, James tomou uma decisão ousada. Ele convocou uma reunião em toda a empresa para segunda-feira de manhã e anunciou o relacionamento deles publicamente. Eu quero que todos saibam que Emma Patterson e eu estamos em um relacionamento. Ele disse claramente. Emma parada ao lado dele. Este relacionamento começou após a promoção de Emma e transferência para fora de minha linha de subordinação direta. Suas conquistas profissionais são dela e não tem nada a ver com nosso envolvimento pessoal. Emma é uma das estrategistas mais talentosas que esta empresa tem, e eu espero que ela seja tratada com o respeito que ela merece. Se alguém tiver perguntas ou preocupações sobre potenciais conflitos de interesse, minha porta está sempre aberta. O anúncio enviou ondas pelo escritório, mas a resposta foi em grande parte positiva. A maioria de seus colegas já tinha suspeitado, e muitos os parabenizaram. Aqueles que sussurravam ou faziam comentários maliciosos rapidamente se viram calados por outros que tinham testemunhado. A ética de trabalho e os resultados de Emma. A vida se estabeleceu em um novo normal. Emma se mudou para o apartamento cobertura de Mesmes após 3 meses de namoro. Eles trabalharam duro durante a semana e passaram os fins de semana explorando a cidade, visitando a mãe de Emma no interior, jantando com amigos. Eles estavam construindo uma vida juntos, uma que parecia sólida e real e duradoura. 6 meses após o início de seu relacionamento, em uma noite de primavera em maio, James levou Emma de volta à pousada na montanha, onde eles tinham feito amor pela primeira vez. Eles jantaram na mesma mesa perto da janela, assistindo o pôr do sol pintar o céu em cores brilhantes. Depois da sobremesa, James se levantou e se moveu ao redor da mesa. A respiração de Emma prendeu enquanto ele se ajoelhava em um joelho, puxando uma pequena caixa de veludo de seu bolso. Emma Patterson, você entrou em minha vida e mudou tudo. Você me ensinou como o amor real se sente, o que parceria significa, como é ser visto e valorizado por quem eu realmente sou. Eu quero passar o resto de minha vida fazendo você tão feliz quanto você me fez. Você vai se casar comigo? Através de lágrimas de alegria, Emma assentiu. Sim, sim, claro que eu vou me casar com você. O anel era perfeito. Uma simples aliança de platina com um diamante brilhante que pegava a luz que desvanecia. James a deslizou em seu dedo. Então se levantou e a beijou enquanto o restaurante inteiro explodia em aplausos. Eles decidiram por um noivado de 1 ano, querendo saborear cada momento de planejamento e antecipação. A mãe de Emma chorou de alegria quando eles contaram a ela. Patricia Wellington abraçou Emma e a acolheu oficialmente na família. Olivia gritou tão alto quando Emma mostrou a ela o anel que seus vizinhos reclamaram. A festa de noivado. James que ele deu foi elegante, mas calorosa, cheia de família, amigos e colegas que genuinamente celebraram o amor deles. Mesmo os céticos tinham sido conquistados até agora, vendo como James e Emma se equilibravam e se complementavam, como eles tinham cada um crescido e florescido em seu relacionamento. Durante a festa, Emma se viu parada na varanda olhando para as luzes da cidade. James veio por trás dela
envolvendo seus braços em sua cintura. Epi, ele murmurou em seu cabelo, mais feliz do que eu jamais pensei ser possível. Ela respondeu, encostando-se nele. Às vezes eu ainda não consigo acreditar que isso é real. Aquela confissão bêbada naquela noite no bar de cobre levou a tudo isso. Melhor coisa que você já disse, James disse com uma risada. Embora eu deseje que você tivesse me dito diretamente em vez de eu ter que espionar. Onde está a graça nisso? Emma provocou, virando-se em seus braços para encará-lo. Além disso, se eu tivesse te dito diretamente, você poderia ter pensado que eu era louca ou inapropriada. O fato de que você ouviu meus sentimentos honestos para minha melhor amiga tornou isso real. Você sabia que eu não estava tentando seduzir meu chefe ou subir nenhuma escada. Você sabia que era genuíno. Foi a coisa mais genuína que alguém já disse sobre mim. James concordou, beijando-a suavemente. Você me amou antes de você saber que eu te ouvi. Você me amou sem esperar nada em troca. Foi aí que eu soube que você era especial. Nós somos ambos especiais, Emma corrigiu. Nós somos especiais juntos. O casamento aconteceu no seguinte junho em uma linda cerimônia de jardim. Emma vestiu um vestido de renda simples, mas elegante, seu cabelo penteado para cima com pequenas flores entrelaçadas. James parecia devastadoramente bonito em seu smoking. E quando Emma caminhou pelo corredor no braço de sua mãe, seus olhos encheram-se de lágrimas. Seus votos eram pessoais e sinceros. James prometeu sempre valorizar a independência de Emma e apoiar seus sonhos. Emma prometeu sempre desafiar James e mantê-lo com os pés no chão. Eles prometeram enfrentar o que viesse juntos como parceiros e iguais. A recepção foi uma celebração alegre, cheia de risadas, dança e amor. Olivia fez um hilário discurso de madrinha que deixou a sala inteira em gargalhadas, incluindo a parte sobre a confissão bêbada de Emma que tinha começado tudo. Pensar que tudo começou porque minha melhor amiga bebeu vinho demais e não conseguia manter a boca fechada, Olivia disse levantando seu copo. Aqui está para lábios soltos e chefes bisbilhoteiros. Que eles vivam felizes para sempre. Enquanto Emma e James dançavam sua primeira dança como marido e mulher, Emma refletiu sobre a jornada que os tinha trazido aqui. Daquela confissão mortificante a este momento perfeito, cada passo tinha valido a pena. Todo o medo que ela tinha superado, todo o risco que ela tinha tomado, todo momento de vulnerabilidade tinha levado a este amor incrível. No que você está pensando? James perguntou, puxando-a para mais perto. Eu estou pensando em como eu quase deixei o medo me impedir de ter isso, de ter você, de ter nós, mas você não o fez. Você foi corajosa o suficiente para aproveitar a chance. Nós dois fomos, Emma corrigiu. Você estava tão assustado quanto eu estava. Mas você continuou aparecendo, continuou provando que isso era real. Você lutou por nós, e eu continuarei lutando por nós todos os dias pelo resto de nossas vidas. James prometeu. É isso que você faz quando você encontra algo tão precioso. Você se agarra forte e nunca solta. Enquanto eles balançavam juntos sob as luzes cintilantes, cercados por todos que eles amavam, Emma sabia que isso era apenas o começo. Eles tinham superado tantos obstáculos para chegar aqui, complicações profissionais e inseguranças pessoais e julgamentos externos. Mas eles tinham feito isso juntos, construindo uma fundação de confiança e respeito e amor genuíno. 5 anos depois, Emma estava na creche de sua nova casa, balançando gentilmente sua filha bebê, Rosa, para dormir. James veio por trás dela, envolvendo seus braços ao redor de ambos. Ela é perfeita. Ele sussurrou, olhando para a bebê deles com admiração. Emma concordou suavemente, assim como o pai dela. Ela recebe sua força de sua mãe, James disse, beijando a têmpora de Emma. Sua brilhante, corajosa, incrível mãe que teve a coragem de arriscar no amor, mesmo quando isso a assustava. Emma pensou de volta àquela noite no bar de cobre,
A confissão que ela nunca quis que James ouvisse, a jornada que os tinha trazido daquele momento a este. Ela tinha ganhado muito mais do que ela jamais sonhou ser possível. Uma carreira que ela amava, um parceiro que a valorizava e apoiava, uma família dela e uma história de amor que desafiou todas as suas expectativas. Eu faria tudo de novo, ela disse silenciosamente, observando o pequeno peito de Rosa subir e descer com cada respiração pacífica. Todo momento assustador, todo desafio, todo risco, eu faria tudo de novo em um piscar de olhos. Eu também, James disse, sua voz grossa com emoção. Melhor decisão que eu já fiz foi perseguir você. Melhor coisa que já me aconteceu foi você me amar de volta. Enquanto eles estavam juntos no brilho suave da luz noturna da creche, sua filha dormindo pacificamente nos braços de Emma sentiu um profundo senso de gratidão. A vida tinha dado a ela mais do que ela jamais ousou esperar. E tudo tinha começado com uma confissão bêbada e um homem corajoso o suficiente para agir sobre o que ele ouviu. Às vezes, Emma pensou, as melhores histórias de amor começam com a verdade dita quando você menos espera que alguém a ouça. E às vezes a pessoa que ouve é exatamente a pessoa que precisava. A história deles não era apenas sobre romance ou paixão, embora tivesse muito de ambos. Era sobre duas pessoas se encontrando através da divisão de circunstância e status, escolhendo uma a outra, apesar das complicações e construindo algo real e duradouro através de honestidade, respeito e compromisso inabalável. Enquanto James a conduzia para fora da creche e de volta para o quarto deles, Emma sorriu para si mesma. Aquela garota bêbada confessando sua fantasia para sua melhor amiga não tinha ideia do que ela estava colocando em movimento. Mas a mulher que ela tinha se tornado era grata por cada momento da jornada. Amor, Emma tinha aprendido, não era sobre fantasia. Era sobre encontrar alguém que via você completamente, falhas e medos e tudo, e escolheu amar você de qualquer forma. Era sobre parceria e respeito, e aparecer um para o outro dia após dia. Era sobre construir uma vida juntos, um pequeno momento de cada vez, até que esses momentos se tornassem uma linda vida. E enquanto James a puxava para perto em sua cama, beijando-a com a mesma paixão e ternura que ele tinha mostrado desde o começo, Emma sabia que sua história estava longe de terminar. Isso não era um fim. Era uma continuação de um amor que duraria para sempre. Nascido de uma confissão acidental e crescido em algo extraordinário. Ela tinha sonhado com ele uma vez, mas a realidade era muito melhor do que qualquer sonho poderia ser.